Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Conceição Estima e hoje, com a tua permissão, eu gostaria de contar 3 histórias. Pode, Paulinho? Pode, Conceição. Normalmente a gente conta uma história de cada vez, mas hoje eu vou abrir essa exceção para você. Então, Paulinho, eu gostaria que você fizesse isso numa sexta-feira, porque são 3 histórias e todas são para sexta-feira, sabe? Assustadoras. Vamos à primeira. Era um domingo à noite, Paulinho. O meu marido tinha ido dormir com a nossa filhinha de 1 ano no nosso quarto. E eu tinha ficado na sala, vendo televisão, né? Fiquei na televisão, que ficava de frente pro quartinho da minha filha. Todas as luzes da casa estavam apagadas. Somente a TV estava ligada. Eu estava deitado no sofá e de repente eu resolvi me levantar para ir ao meu quarto, ver se a minha filhinha já tinha adormecido, já tinha dormido, para eu poder colocá-la no berço. Quando eu passei em frente à porta do quarto dela, a porta estava aberta, algo me chamou a atenção para dentro do quarto, como se fosse um suspiro de alguém. Sabe quando você está passando assim na porta do quarto, aberto, a porta aberta, você escuta assim, ó. Vou repetir, suspiro. Pensando ser a minha filha, imediatamente eu cheguei na porta do quarto sem acender a luz. E quando eu olhei para dentro do berço, iluminado apenas pela luz da TV que vinha da sala, as minhas pernas amoleceram, as minhas pernas ficaram bambas. Eu quase que eu desmaiei com o que eu vi. Tinha um nenê, tinha um bebê no berço, mas não era a minha filha. O bebê que estava no berço era uma criança muito branca, careca, estava em pé, segurando nas grades do berço e olhando para mim. Era um bebezão assim, grande, sabe? Careca, branco. A única reação que eu tive naquela hora foi correr para o meu quarto e olhar para minha filha que estava dormindo tranquilamente na cama, abraçada com o pai, meu marido. Meu Deus, que bebê é aquele? Meu Deus, que bebê era aquele que eu vi no berço, de pé, olhando para mim, careca, grande? Eu voltei então pro quarto dela, morrendo de medo, mas ainda assim eu tomei fôlego e acendi a luz. No que eu acendi a luz, não tinha mais nada no berço. O bebê não estava lá no berço, tinha desaparecido. Ninguém para quem eu contei essa história acreditava em mim. O meu marido, ele riu. Você estava assistindo o que na TV? Era algum filme de terror? A dedução dele foi por aí. O que você estava vendo na televisão? Algum filme de terror? Essa imagem que você estava vendo na TV foi pro quarto da nossa filha. Não, eu não estava assistindo nenhum filme de terror. Eu não estou louca, porque realmente havia uma criança no berço da minha filha. Era um bebê branco, sabe? Grande, branco. Essa é a história, minha história. A história 1. Mas hoje, meu amigo, se você me permite, eu quero contar 3 histórias. E essa aqui, Alguém na Garupa do Cavalo, é a história 2. Aqui não sou eu. Essa história aconteceu com meu tio no ano de 1982. Certa noite, já de madrugada, ele estava voltando para o sítio, montado em seu cavalo, como de costume, quando
Em uma parte do caminho, onde havia um enorme desfiladeiro, ao lado da estrada, o cavalo empacou ali. O cavalo empacou e ele começou, a bater nesse cavalo, chicotadas no cavalo, esporadas no cavalo. Mas o cavalo não saiu do lugar. O cavalo empacou, ficou parado, petrificado de um jeito que não saiu do lugar. Foi quando ele pôde sentir que atrás dele, aparentemente, montado na garupa do cavalo, tinha alguém. Ele não estava sozinho. Embora ele estivesse sozinho no cavalo, ele sentiu a presença de alguém montado na garupa. Ou alguma coisa. Ou era alguém ou alguma coisa. Nossa, meu tio conta que a espinha dele se arrepiou nesse momento. Sendo que ele podia sentir até mesmo o frio da respiração daquilo que estava ali nas suas costas. Ele, sem coragem de descer do cavalo e sem coragem nem de olhar para trás, ele gritou o nome da santa da sua devoção. Nossa Senhora de Montserrat! Foi o nome que ele lembrou. Nossa Senhora de Montserrat! Nesse momento, meu tio sentiu um solavanco no cavalo todo, como que se alguém tivesse saltado de cima do animal. Sabe quando a pessoa salta do bicho, do animal? E logo em seguida, ele ouviu um grito grave, atormentador, de alguma coisa que se precipitava no desfiladeiro em meio à escuridão. Caiu lá embaixo no desfiladeiro. Houve aquele grito e ele escutou aquilo batendo nas pedras até cair lá embaixo. Ao mesmo tempo, o cavalo disparou a todo galope, quase derrubando meu tio pela estrada e só parando quando chegou na porteira do sítio. Morrendo de medo assim como meu tio. Tanto o cavalo estava com medo quanto meu tio também. Depois dessa noite, meu tio nunca mais ficou até altas horas na cidade. Sempre rezava agradecendo a Nossa Senhora de Montserrat. Essa é a história do meu tio. Paulinho, mas eu vou contar agora a terceira história, com a sua permissão. Ô Conceição, pois não, pode contar. A terceira história fala do voo fatídico. O incêndio começou em um dos banheiros e se houvesse começado no banheiro esquerdo, a fumaça, sem ter para onde escapar, teria passado para a área da galley, área de armazenagem e preparação de bebidas da aeronave. Através dos dutos de ventilação, logo, tanto a tripulação quanto os passageiros notariam imediatamente o início do incêndio, devido ao forte cheiro de fumaça que iria ficar ali, né? Mas, como foi no banheiro central, a fumaça se expandia e era expelida para fora do avião por um tubo, sem que ninguém percebesse, ninguém notasse. Uma minuciosa investigação sobre as causas do incêndio foi feita e, para surpresa de todo mundo, a causa do incêndio foi um cigarro aceso que foi jogado no lixo do banheiro do avião pouco antes do pouso. A partir desse acidente, o fumo foi proibido nos aviões. O tráfego aéreo naquela área encontrava-se particularmente congestionado naquela tarde devido a uma greve que paralisava o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, e diversos voos foram desviados para Paris. Infelizmente, o avião acabou caindo, faltando apenas 1 minuto para pousar no aeroporto de Orly, fazendo um pouso de emergência em uma plantação de repolhos, tendo no final o avião feito um cavalo de pau e parado numa posição contrária ao do aeroporto de Orly, tendo sobrevivido quase todos os tripulantes e sobreviventes passageiros, mas assim mesmo, como o avião estava lotado, né? Morreram 123 pessoas. Entre os passageiros, só um sobreviveu. Só um. 123 passageiros morreram, um só sobreviveu. E Ricardo Trajano, um jovem que desobedeceu
todos os procedimentos e correu para perto da cabine, onde a fumaça não estava tão densa. O fato arrepiante da história é que, contado em detalhes e de maneira bem clara, o livro Caixa Preta do autor Ivan Santana é que, quando o avião levantou voo e sobrevoava o Rio de Janeiro, afastando-se do restaurante Antônios, onde se reuniram grandes artistas, intelectuais, jornalistas e socialites, a foto emoldurada de Regina Leclerc despencou da parede sem que ninguém tocasse, num presságio do que iria acontecer naquele triste dia. Tudo deu errado naquele voo que matou entre os passageiros personalidades como a socialite belíssima, a atriz Regina Leclerc, o senador e presidente do Senado Filinto Miller, o cantor Agostinho dos Santos, o iatista tricampeão mundial Jorge Brother, o jornalista Júlio Delamare, o primeiro diretor do departamento de esportes da Rede Globo, né? Foi o Júlio Delamare, morreu também. Essa história muito misteriosa aconteceu nesse acidente muito triste. O acidente, em verdade, se deu no dia 11 de julho de 1973. Foi um Boeing da Varig, lamentavelmente matando os passageiros, com esse único sobrevivente. A manchete estampada no jornal O Estadão, o Estado de São Paulo, dizia exatamente assim: o Boeing PP da Varig caiu ontem, depois de um incêndio a bordo, a apenas 4 quilômetros, ou seja, 90 segundos antes de chegar no aeroporto de Orly, em Paris. Gente, para pensar nisso. O avião já tinha chegado. Sabe o que significa 4 quilômetros para um Boeing? Nada. 90 segundos foi o tempo calculado. 90 segundos. Antes de pousar no aeroporto de Orly, em Paris, causando a morte, de acordo com a notícia, de 122 dos seus 134 ocupantes, no maior desastre da aviação comercial brasileira, dizia o texto daquele ano, né? Era o maior acidente até aquele ano, 1973. A notícia foi estampada a 12 de julho, portanto aconteceu tudo no dia 11 de julho. O acidente ainda tomou maiores proporções porque havia grande número de pessoas conhecidas entre as vítimas. O senador Filinto Miller, que foi citado, a atriz Regina Leclerc, a socialite carioca e grande atriz, né? A Regina Leclerc, o campeão mundial de iatismo, o cantor Agostinho dos Santos, entre outros. Todos sabem, né, que Agostinho dos Santos foi um nome importante da história da música popular do Brasil. Teve uma trajetória prematuramente interrompida quando ele tinha apenas 41 anos de idade. Ele que era nascido em São Paulo e começou a cantar como crooner da orquestra. Depois trabalhou nas rádios Nacional e América. Agostinho dos Santos, dentre seus sucessos, cantou "O amor está no ar e em tudo que tocar é só olhar no olhar pro amor chegar". Ô Paulinho, você me perdoa se eu exagerei, mas eu precisava contar, aproveitando a sexta-feira, essas 3 histórias que impressionam pelo mistério. Todas são profundamente misteriosas. Muito bem, gostei, adorei as 3 histórias. Lembrando que ela contou com a ajuda do grande Newton Silva, cearense de Fortaleza, para escrever as 3 histórias. Muito obrigado ao Newton Silva e à Conceição.